Tudo bem com vocês? Vejo pessoas diferentes hoje aqui. Primeira vez que vem aqui? Não é? Vocês são a primeira vez que vem aqui? São? Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Sintam-se à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Com certeza não é força de expressão, mas vocês estão no lugar certo, na hora certa, no melhor lugar que vocês poderiam estar nesta manhã. Não porque eu estou aqui, tá? Mas porque Deus está aqui. E você está na casa de Deus. Amém? Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Amém. Sintam-se à vontade. Espero que gostem. Se gostarem, volte. E se não gostarem, volte também, para nos dar a chance de nós melhorar, tá bom? Amém? Pastor Tiago iniciou o culto falando sobre que nós não devemos nos mostrar fracos no dia da angústia. E no versículo 11, na minha versão, que é revista e atualizada, ele diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Aqui, quando fala os serem mortos, fala de morte física também, mas mais do que uma morte física, ali fala de uma morte espiritual. E ele deixou bem claro da nossa casa. E muitas vezes dentro da nossa própria casa, muitos estão cambaleando, muitos estão indo para a morte. Por isso, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir, que nós possamos ter esse discernimento, e mais do que o discernimento, que isso seja um chamamento à santidade, um chamamento a nós realmente lutarmos e guerrearmos por aqueles que ainda não estão aqui e por aqueles que nós gostaríamos e queremos que estejam aqui, começando pela nossa casa. Amém? Então, é só algo que realmente me inquietou para que eu realmente complementasse esse versículo. Queria te convidar a abrir tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11. Na sequência é Salmos, Provérbios e Eclesiastes, tá? Para você que ainda tem um pouco de dificuldade de encontrar os livros, então, falamos em Provérbios, é o próximo livro da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11. Todos encontraram? Estão procurando ainda, né? Diz assim a palavra do Senhor: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Amém? Eu vou ler novamente, tá? Para que a gente possa ficar gravado. E eu vou pedir também para que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer sobre ela. Diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Estultícia não é uma palavra muito comum que se ouve no dia a dia, né? Por conta disso eu até fui buscar o significado dela. Estultícia é um substantivo feminino que define a qualidade do que é estulto,
caracterizando tolice, estupidez, imbecilidade, insensatez ou falta de juízo. Origina-se do latim stultitia, representando uma atitude tola ou ignorante. É comumente usada para descrever comportamentos insensatos e ignorantes. Sinônimos de estultícia: estupidez, imbecilidade, tolice ou parvoíce, insensatez, necessidade e ignorância. Necessidade, quando a Bíblia fala sobre os nécios, tá? Os nécios da fé. Então, a palavra é um pouco forte, né? Mas é a palavra de Deus, então não é a minha palavra. Jesus usava de verdades fortes para falar de coisas simples do Evangelho. Tudo que for ao contrário disso, a princípio, não provém de Deus. Claro que precisamos ter amor, né? Mas não podemos ter somente um Evangelho mamão com açúcar. Tá? O Evangelho ele tem que ser cortante, ele tem que ser perfurante, ele tem que cortar o âmago da nossa vida, tem que cortar aquilo que precisa ser cortado, aquilo que precisa ser podado, e muitas vezes é difícil nós ouvirmos, escutarmos e aceitarmos algumas verdades que são duras, mas nós precisamos ter humildade e grandeza de espírito para ouvir e escutar. Minha esposa sempre fala a questão da diferença entre ouvir e escutar, né? Ouve, entra aqui e sai aqui, mas na Bíblia geralmente se fala escutar, cai no coração. Tá bom. Ela está me corrigindo, por isso que eu gosto dela, então ela me auxilia. A gente prega em dupla, mesmo ela estando ali. Ouve no corpo, isso? Quando eu escuto, ou entra aqui e sai aqui. Quando eu ouço, entra aqui e cai aqui. E fica entre aqui e aqui, né? Coração, mente, e a preferência é que caia no nosso espírito. Né? A Bíblia diz em vários trechos, diz: ouve, filho meu, ouve, povo meu. Então nós precisamos ouvir, entender, compreender e, mais do que isso, praticar. Porque se nós não praticamos, acaba caindo no desuso, acaba caindo no esquecimento, e quando nós não praticamos, nós deixamos de receber tudo aquilo que a palavra nos conclama e receber todas as benesses da palavra de Deus. Amém? Então, vamos falar sobre essa questão da mosca morta. Tá? O Oriente Médio é um território fértil na produção de bons perfumes. Os perfumadores são profissionais tarimbados na produção de sofisticados aromas. É sabido que um bom perfume é feito de uma essência de qualidade. Essência de qualidade. Tá? Grava bem isso. Maria, irmã de Marta e Lázaro, tá? Ela ungiu os pés de Jesus com um perfume preciosíssimo feito de nardo puro. E aquela essência ela não era híbrida, mas pura. Daí o resultado foi um perfume preciosíssimo. Em outras pregações já foi falado, né, o valor daquele perfume era tantos dias de trabalho. Então realmente ela acabou colocando diante dos pés de Jesus aquele perfume precioso. E Salomão aqui, que foi o escritor de Provérbios, né, ele lança a mão dessa tarefa do perfumador e descreve a cena como uma cena catastrófica. Por que catastrófica? Falando de uma mosca, que é um negócio que a princípio é nojento, né? E o que acontece? Essa mosca, o perfumista está fazendo esse unguento, esse perfume precioso, e essa pequena mosca vem e cai dentro daquele perfume. E ele acaba estragando todo o perfume.
Ou seja, aquele pequeno corpo, aquela pequena mosca, acabou colocando, fazendo com que ele perdesse todo o trabalho dele, que era fazer aquele perfume com aquela essência fina, com aquela essência pura, com aquela essência preciosa e caríssima. E em vez de produzir um perfume que era de alto valor, extremamente perfumado, um aroma que exalasse para quem fosse usar aquele perfume depois de ser feito, acabou por fazer com que ele se tornasse um perfume imprestável. E por conta daquela mosca e o que era algo para ser bom, bonito, cheiroso, precioso, caríssimo, e fosse dar muita alegria para muitas pessoas que gostam de se perfumar, acabou sendo um desastre. E ele teve que colocar tudo fora e fazer novamente. Não pôde aproveitar nada daquilo que ele tinha feito. Em outras passagens da Bíblia, nós também aprendemos sobre isso. Até inclusive na questão do vaso do oleiro, que ele estava fazendo um vaso, e o vaso quebrou, trincou, rachou, quebrou todo o vaso e fez de novo, ou seja, todo o trabalho também novamente foi perdido e ele teve que refazer aquele vaso. E mosca morta e o perfume não são compatíveis. Mau cheiro e perfume também não podem coexistir, ou seja, as duas coisas são totalmente opostas uma à outra. Uma vai fazer com que a outra seja anulada, o valor e o intuito, o valor e a função para aquilo que ela foi criada. E por que será que o Salomão usa essa figura da mosca morta no vento? Ele usa para destacar que a sabedoria ela não pode tolerar a estultícia. E a estultícia também a gente aprende que ela é o contrário de honra. Então, quando nós somos estúpidos, quando nós somos estúpidos, quando nós somos insensatos, automaticamente nós nos colocamos no lugar de desonra, nos colocamos no lugar que nós vamos ser reprovados também pelo nosso Deus e pelas nossas atitudes. O tolo ele vai chamar o erro de certo, porque existe uma inversão de valores, ele vai chamar a luz de trevas, o doce de amargo e o amargo de doce. Então, só por aí nós vemos que realmente é uma pessoa que vai querer andar totalmente contrária a uma linha reta, a uma linha daquilo que deve ser algo que precisa ser correto, algo que precisa ser exato. E assim como o perfumador precisa tomar precaução para que o unguento não seja contaminado pelas moscas mortas, assim também deveríamos vigiar para que não haja estultícia em nós, maculando a sabedoria e enlameando a nossa honra. Em Eclesiastes mesmo, que você está aberto ali, no próximo capítulo, que é o 10, no versículo 12 e 13, tá? Então, Eclesiastes 10, 12 e 13. Vai nos dizer assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícias e as últimas são loucura perversa. Amém? Então,
nós precisamos ficar atentos. Isso acontece no nosso dia a dia, mesmo que nós não percebemos. Isso é muito sorrateiro, isso é muito sutil, isso é muito delicado, porque nós acabamos cometendo esses tipos de erros, esses tipos de ações, e muitas vezes é no automático, muitas vezes a gente acaba também repetindo ciclos, né? A gente repete esses ciclos porque a gente vem de uma formação familiar que já agia dessa forma, e a gente acaba fazendo também dessa forma, e por fazer dessa forma nós acabamos também repetindo erros e fracassos dos nossos antepassados. Então nós precisamos ficar atentos, nós precisamos procurar pela palavra de Deus, precisamos orar, precisamos jejuar, ler a Bíblia, buscar em Deus para que realmente esses ciclos de derrotas, ciclos de doenças, ciclos de muitas coisas que possam acontecer nas nossas famílias não venham se repetir. Olha, aqui tem uma mosca aqui, ó, viu? Para confirmar aqui a palavra. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Jesus, ele teve aquela parábola que ele falou do fermento, que nós precisamos cuidar do fermento dos fariseus. Ele também falou do fermento, que um pouco só de fermento, isso para quem faz pão caseiro vai entender, ele leveda toda a massa, ou seja, ele aumenta toda a massa. Isso nós trazendo para os nossos dias atuais e para a nossa vida pessoal e espiritual, nós precisamos entender que esse mesmo fermento, que é os pecados, muitas vezes os pecadinhos de estimação, os pecadinhos que nós acalentamos no interior dos nossos corações, eles acabam por contaminar toda a nossa vida. Toda a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar. Isso acaba indo também, muitas vezes, e na grande maioria delas, tocar na nossa saúde física. Então nós precisamos romper esses ciclos, nós precisamos nos atentar, nós precisamos, como igreja, quando eu falo nós, eu me incluo. Por quê? Porque a palavra, ela diz que é uma espada de dois gumes, né? Ou seja, corta dos dois lados, corta para cá e corta para aí. Então, se essa palavra não é para a igreja, não é para você, essa palavra é para nós, essa palavra também é para mim. E quando eu estava estudando ela, muitas coisas eu consegui identificar, muitas coisas eu consegui me atentar, muitas coisas eu consegui perceber que é tão sutil que a gente acaba não percebendo. A gente aprende que a gente não tropeça numa grande pedra, porque a grande pedra a gente vê, a gente tropeça nas pequenas pedras, nos pequenos erros, né? E tem uma frase que diz, de um escritor que diz que os pequenos pecados são como pequenos ladrões que abrem a janela para que os grandes ladrões possam entrar. Então, não precisa de um grande pecado, precisa daquele pequenino só, e que nós acalentamos, que nós guardamos, que nós fermentamos, que nós chocamos dentro do nosso coração, para quê? Para que logo ali na frente ele venha nos prejudicar e venha nos matar espiritualmente, como eu reforcei aqui no início, o pastor Tiago falou, e matar também fisicamente. O próprio Salomão, no final do versículo 9 de Eclesiastes, ele fala que
um pecador ele faz muito dano, ou seja, não precisa de um grande, mas no final ele acaba comprometendo muitas vezes toda uma estrutura familiar. E muitas vezes também, não menos importante, ele também acaba prejudicando a própria comunidade em que ele está servindo, ou que ele está inserido. Porque a gente aprende que o pecado ele acaba comprometendo toda uma estrutura. Sabemos que nós vamos estar totalmente perfeitos somente no dia da vinda de Jesus. Amém? Só que nós precisamos estar em constante busca pela santificação. Tem uma frase que diz que a conversão, ela tira o pecador do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do pecador. Então, não é o fato de nós estarmos em Cristo que nós já estejamos prontos, que já nós daí podemos sentar, o pastor Thiago também falou, deitar em berço esplêndido e achar que algo agora não mais nos prejudica, muito antes pelo contrário. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Ela não diz que aquele que está de pé, ela diz que aquele que pensa. Então, se nós simplesmente pensarmos que estamos de pé, nós já estamos sujeitos a cair logo ali na frente. Isso me lembra muito um amigo, na verdade era um barbeiro, isso quando eu tinha cabelo, né? Cortava, hoje não tem mais. Entendedores entenderão, né? Não estou sozinho aqui nessa comunidade de calvos, né? Mas ele teve uma incursão pelas drogas, aí foi se tratar, e realmente hoje ele é uma bênção. E teve uma pessoa que era conhecida dele, também nessa mesma situação de drogas, e ele foi lá na barbearia dele e foi tirar a onda dele. E pegou e disse para ele assim: agora eu não caio, agora eu já estou de pé, estou em Cristo. Tirar a onda desse meu amigo. Daí ele pegou e disse: realmente tu não cai, porque para cair a gente precisa estar em pé. Quem está no chão não tem como cair, tu já está deitado. Então realmente ele foi tirar uma onda e ouviu, quem fala o que quer, ouve geralmente o que não quer, né? Então nós precisamos cuidar com esse desleixo, ou com essa confiança exacerbada naquilo que somos. Porque a Bíblia diz que aquele que não diz que não peca já está pecando, porque nós pecamos todo dia. Isso não é uma carta de alforria para que nós venhamos a pecar todo dia, mas para que realmente nós venhamos a ficar atentos, porque o inimigo ele sempre vai nos tentar, muito mais do que quando nós não estávamos em Cristo. Muitas dificuldades que nós não tínhamos lá, nós vamos hoje encontrar. E naquilo que você tinha problema lá fora, antes de conhecer a Cristo, é nisso que você vai ser tentado. É claro que ele vai tentar em outras áreas também, mas nós precisamos cuidar da nossa cerca. A Bíblia fala, vigiar a sebe. Sebe é a cerca viva aquela. Nós precisamos cuidar. Eu sei aonde eu posso cair. Eu sei a área que eu tenho que vigiar. E você também sabe. Então você precisa ficar atento. Você precisa ficar sóbrio e vigilante. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele ruge como um leão e anda ao derredor procurando quem tragar. Ou seja, mas se você buscar na Bíblia, você vai ver que ela também diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Ou seja, os anjos eles estão ao redor, ou seja, estão à minha volta. E o diabo, onde é que ele está? Ele está ao derredor. Ao redor, aqui em volta de mim. Ao derredor é mais longe. Então, para que efetivamente você venha se guardar, você precisa se sujeitar e se submeter à palavra de Deus e ao senhorio
dele, para que realmente nós não venhamos cair. Amém? Isso, na verdade, é um chamamento nesta manhã para que realmente nós venhamos a andar sóbrios e vigilantes. A loucura é o oposto da sabedoria. Enquanto o coração do homem sábio o direciona para a direita, o coração do homem tolo o direciona para a esquerda. Não estou falando de política, tá bom? Vai ficar gravado, mas isso está na Bíblia, certo? Está na Bíblia que o homem sábio ele pende para a direita, mas o tolo para a esquerda. Isso está no contexto do que eu estou lendo aqui. E as escolhas feitas pelo tolo são o oposto das escolhas feitas pelo homem sábio. O coração conduz cada homem nas direções opostas. Isso significa que os sábios e os tolos têm perspectivas opostas e objetivos opostos. O coração por quê? Porque a Bíblia diz que sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós precisamos guardar os nossos corações. Por quê? Porque a Bíblia fala que o coração ele é enganoso, facilmente ele nos engana. Por quê? Porque muitas vezes nós confiamos nas nossas emoções, confiamos naquilo que é palatável, que tem sabor bom aos nossos ouvidos, aos nossos olhos e ao nosso próprio paladar, literalmente falando. Então nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos cuidar para nós não tropeçar nessas pequenas coisas que acabam nos levando a grandes erros. O tolo não pode escapar da sua insensatez. Ele demonstra isso por onde passa, na medida em que se afasta mais para a esquerda, para longe da direita, mas evidentemente se torna, levando até a mesma loucura e ao mal delineado em todo o livro de Eclesiastes. Quando o temperamento de uma pessoa ela não condiz com a palavra de Deus, nesse temperamento ele acaba levando ela a muitos erros e a muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente, tá? Porque a palavra diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com esse século, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que nós experimentemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos cuidar. O remédio para uma grande ofensa é a compostura. A compostura leva a pessoa a não se deixar incomodar pelas circunstâncias à sua volta. O mau temperamento direcionado a nós é um perigo. Muitas vezes uma pessoa tem um mau temperamento e nós acabamos entrando num lugar de ofensa. E nós muitas vezes facilmente nos ofendemos. E isso é muito sutil. Por quê? Porque quando a outra pessoa faz isso, muitas vezes ela faz intencional, faz para nos provocar, faz para nos cutucar. Só que em outras vezes aquilo que ela faz no automático e ela nem nota. Só que a diferença está como nós vamos receber isso, como nós vamos nos deixar ser ofendidos ou não. Então nós precisamos atentar para isso. Precisamos cuidar para que a gente não entre nesse lugar de ofensa, para que nós não entremos nesse lugar de amargura, para que nós não entremos nesse lugar de autocomplacência, de achar que só acontece conosco, né? Como eu já falei outras vezes, né? A gente acaba murmurando.
no caso ali, quando uma pessoa nos ofende, a resposta adequada é não reagir, manter a calma e não retaliar. Esse é o remédio para uma situação volátil. A gente aprende uma frase no mundo que diz que quem cala consente. Mas é uma grande mentira. E isso eu já vi de muitas pessoas. Mas tu te calou, tu não reagiu. Porque muitas vezes tudo que a pessoa precisa é que nós reajamos para quê? Para que ela possa ter munição suficiente para nos atirar mais e mais. Jesus, todas as vezes que ele foi atacado, todas as vezes que ele foi injuriado, todas as vezes que ele foi ofendido, ele não reagia. Ele não entrava nesse lugar de querer lutar pelos seus direitos. Isso foi muito forte, porque aconteceu conosco, comigo e com a minha família, logo que a gente voltou aqui para Sapiranga. E aconteceu num outro ministério, uma pessoa levantou algo sobre nós, e alguém de dentro da igreja, muitas vezes nós esperamos que muitas coisas aconteçam lá dos de fora. Não. A Bíblia diz que muitas vezes o nosso maior inimigo são os da nossa própria casa. Tá? Não estou querendo pregar e dizer que você tem inimigo dentro da sua casa. Muitas vezes também não é as pessoas, mas são o espírito que age por trás dessas pessoas. E quando eu falo casa, casa física, casa familiar, mas também tem a casa de Deus aqui. Neste caso, conosco foi na casa de Deus. E nós, sabendo que aquilo não era verdade, nós queríamos, no afã de querermos defender, ou pelo menos provar, e a gente queria mostrar que tudo aquilo era uma grande mentira. E nós aprendemos com um casal de pastores que nós andamos há muitos anos, que é o pastor Luiz e a pastora Raquel, e ele foi muito enfático com toda aquela calma dele, com toda aquela sabedoria, e ele disse: Fontela, todas as vezes que Jesus foi atacado, ele não reagiu. Então, siga o exemplo de Jesus. Não te defenda, deixa que ele vai te defender, e o tempo vai dizer quem é quem. Eu disse: amém, entendi, compreendi, aceitei e coloquei em prática. Nos calamos e logo ali na frente tudo aquilo foi resolvido. Então eu tomei isso para mim desde aquela época, apesar de eu também procurar ser uma pessoa calma, tranquila, mas muitas vezes isso mexe com o teu interior, mexe com o nosso senso de justiça própria. Muitas vezes, às vezes tem um Pedro lá dentro de nós que quer sair com a espada cortando as orelhas do malco ali na frente do soldado, mas nós precisamos recuar e deixar que a justiça, que o justo juiz julgue as nossas causas. Amém? Então, coloque aos pés da cruz, reclame para quem resolve, coloque para o advogado fiel, e ele com certeza vai advogar a sua causa. Então, nessa manhã nós precisamos entender o contexto daquilo que o Senhor está querendo comunicar. Então, esse texto que eu li ali de Eclesiastes, da mosca, do momento, ele foca na fragilidade da reputação, da nossa reputação, e no peso desproporcional que pequenos erros podem ter sobre uma vida de integridade. Nós, como cristãos, precisamos mais do que nunca sermos íntegros. E o pastor Tiago também falou que muitas vezes nós não entendemos porque muitas pessoas que não estão dentro de uma igreja têm uma vida próspera, têm uma família feliz, têm uma família estruturada, têm uma vida financeira adequada. E justamente o que ele falou, essas pessoas, mesmo não estando ainda numa igreja, elas praticam princípios bíblicos. E Deus, ele é fiel. Ele é fiel porque se a pessoa pratica princípios bíblicos, ele vai colher as benesses, os benefícios daquilo que ele está produzindo. E ao contrário, muitas vezes nós vemos dentro da própria igreja pessoas que deveriam
andar em retidão, ser prósperas, ter uma vida ilibada, acabam praticando justamente o contrário. E isso é meio antagônico, né? Não fecha muito a conta, né? Mas a gente precisa acordar enquanto é tempo ainda. E quando fala ali no perfume, o perfume, Salomão deixou escrito porque ele representa a reputação, o caráter e os anos de investimento em uma vida reta. É algo valioso, aromático e difícil de produzir. Ou seja, nós levamos muitas vezes uma vida inteira para ter uma conduta, um caráter ilibado, um caráter de integridade. Isso eu sei que muitas vezes é inato, muitas vezes já nasce conosco, porque por conta da nossa educação, por causa dos princípios que nós aprendemos com os nossos pais, e muitas vezes, mesmo aprendendo com nossos pais, nós nos desviamos para o outro lado. E muitas vezes também aqueles que não tiveram dos seus pais também têm esse caráter ilibado, né? Não é uma regra pré-determinada. Nós precisamos buscar a sabedoria, nós precisamos buscar andar nesse lugar de integridade. E o que a mosca ela representa? Ela representa a insensatez, representa pequenos pecados, como eu falei, deslizes éticos ou explosões emocionais. Embora pequenas em comparação ao frasco de perfume, a sua presença é corruptora e destrutiva. Muitas vezes nós, como eu falei anteriormente, diferente de uma situação, a gente acaba explodindo, falando o que não deveria falar, agindo como não deveria agir. E quando eu falo isso, eu falo para nós como igreja, porque a diferença é a maneira como nós reagimos. Já falei isso outras vezes aqui, mas repito, como eu sempre digo, nós aprendemos pela repetição de uma situação, de um problema, 100% de um problema que nós possamos ter, ou possamos estar tendo, 10% é o problema. Os outros 90% é como nós reagimos àqueles 10% do problema. Então, a diferença vai estar na maneira como nós vamos reagir, na maneira como nós vamos encarar, na maneira como nós vamos tentar buscar soluções para resolver esse tipo de problema. Então, nós precisamos atentar isso. Mas isso parece ser bonito falar. Realmente parece ser bonito falar, mas nós precisamos incessantemente buscar andar nesse lugar de retidão, de coerência, de integridade, de ter uma reputação ilibada. Qual a lição que nós vamos tirar deste texto? O Salomão ele alerta que a insensatez tem um peso maior na percepção pública do que a sabedoria. Como assim? Geralmente isso deixa muitas vezes uma mancha no nosso legado, mancha o nosso presente e mancha muitas vezes o passado de tudo aquilo que nós construímos. Uma vida inteira de honra pode ser manchada por um único momento de falta de vigilância. Então aquilo que eu falei, a gente leva uma vida inteira para construir um caráter, mas a gente pode perder em questão de segundos. Pode perder em questão de minutos, pode perder em uma palavra, em uma reação, em uma atitude. E tem uma frase que diz que geralmente a primeira impressão é a que fica, e muitas vezes nós não temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então nós precisamos andar nesse lugar, perseguir esse lugar de andar em retidão, de andar, mesmo que as coisas estejam ruindo, mesmo que as coisas estejam caindo, mesmo que as coisas estejam andando contrárias à nossa vontade, nós precisamos, o nosso alvo é Cristo, e nós precisamos perseguir esse alvo, nós precisamos perseguir a excelência.
Jesus diz: sede perfeitos, sede santos como eu sou santo, e nós precisamos buscar esse lugar de santidade e de perfeição. Nós sabemos que efetivamente nós seremos santos e perfeitos somente no dia que Ele voltar e nós estivermos com Ele, mas até lá nós precisamos andar nesse lugar de busca, de aperfeiçoamento, de trabalhar incessantemente para a gente buscar esse lugar. Amém? Eu fiz uma reflexão aqui: como é que será que nós como cristãos temos nos comportado no nosso lugar de trabalho? Como nós temos nos comportado dentro da nossa casa? Como nós temos nos comportado na rua? Como nós temos nos comportado na igreja? Existe uma máxima que muitas empresas, eles contratam os funcionários olhando para as redes sociais deles, para Facebook, para Instagram, LinkedIn, e aí outras tantas redes sociais, né, de entretenimento, TikTok, outras coisas mais. Então a pergunta para nós nesta manhã é: será que uma empresa contrataria-nos se ela olhasse para nossas redes sociais? Aí você vai dizer: não, mas pastor, eu sou aposentado. Amém. Ah, pastor, eu já sou profissional liberal, eu não preciso ser contratado. Ok. Ah, mas eu. Você pode dar muita desculpa. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tá, agora vamos para o outro lado. Então não vamos falar de empresa que vai te contratar, mas Deus, que é o arquiteto dos nossos pensamentos, será que Ele nos aprovaria e nos, vamos falar entre aspas, nos contrataria para estar com Ele no céu, olhando para as nossas atitudes, olhando para as nossas redes sociais, olhando para os nossos relacionamentos, olhando para aquilo que nós falamos, olhando para aquilo que nós olhamos, olhando para aquilo que nós escutamos? Será que Ele nos levaria para morar com Ele? É uma pergunta que não quer calar, é uma pergunta que precisa não nos colocar medo. A intenção não é essa, mas ela precisa nos colocar temor nos nossos corações. Muitas vezes, quando nós pecamos em secreto, mas Deus, Ele é o público dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Nada fica encoberto. Então Ele vai estar o tempo todo, e naquele grande e temível dia do Senhor vai passar um filmezinho de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós agimos, e naquele dia ou nós vamos ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou servo mau e fiel, eu nunca vos conheci. Então isso precisa realmente nos motivar dia após dia após dia, a andar nesse lugar de transformação. Não é de mudança, como eu já falei aqui. Transformação. Nós precisamos sermos transformados. Para manter o perfume, entre aspas, da sabedoria agradável, o cristão deve vigiar os detalhes, estar atento a palavras impensadas, reações impulsivas e atitudes que parecem inofensivas, mas que apodrecem o nosso caráter. Apodrecem, assim como aquela mosca apodreceu o perfume. E como eu falei antes, ali nós precisamos cuidar aquilo que nós falamos. Muitas vezes, no momento de ira, no momento de explosão emocional, nós falamos coisas que logo depois nós nos arrependemos. É fácil de falar, mas muitas vezes é fácil de recolher essas palavras. Muitas vezes se torna impossível de nós recolhermos as nossas palavras e as nossas ações. E
Já falei isso, uma das minhas orações é, como Davi diz, Deus coloca, guarda a porta da minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. Sou pecador, como todos, mas quem me conhece, minha esposa já está comigo há 34 anos, e ela sabe que uma das minhas qualidades é ser tardio no falar, tardio no irar e pronto a perdoar. Nesses 34 anos que ela me conhece, ela nunca ouviu eu falar um palavrão, nunca viu eu ter uma explosão, apesar de ter um leão aqui dentro, ter um adormecido, mas temos que controlar. A Bíblia diz que aquele que controla a sua boca, ele consegue controlar todo o corpo. Então nós precisamos andar nesse lugar. E a gente aprende que quando a gente libera uma palavra, enquanto a palavra está na minha boca, eu consigo controlar ela. Se ela não sair, eu consigo controlar. Mas a partir do momento que eu liberar essa palavra, que eu irar, que eu falar algo contra minha esposa, minha filha, contra um irmão da igreja, contra alguém do trabalho, essa palavra foi, eu vou ter que correr atrás depois dela, para tentar alcançá-la. E muitas vezes é tarde demais. Então nós precisamos cuidar. Cuida das tuas palavras. Como é que o inimigo age? Ele não sabe o que você está pensando. Ele não consegue entrar na tua mente. Ele joga a seta, ou você aceita, e como é que ele age? Age quando eu falo. Age quando eu olho, age quando eu fico bravo e chuto, ou explodo, ou dou um soco na parede, ou faço algo pior. Pronto, ele sabe. Consegui alcançar o meu intento, que foi colocar uma explosão dentro dele. Então não dê munição para o inimigo atirar contra você. Não dê munição. Faça ele morrer de fome tentando querer tragar a tua vida. Amém? Por favor, atenta para isso, tá? Nós precisamos também perseverar na dependência de Deus. A sabedoria não é algo que possuímos de forma estática. Ela deve ser mantida pelo Espírito Santo diariamente. Amém? Como assim de forma estática? Ou seja, eu tenho sabedoria, pronto. Ela não me abandona mais e eu vou ter para o resto da vida. Não, ela não é estática. Ela é como é que eu vou dizer? Ela se mantém como se fossem ondas semanais. Ou você tem e luta para tê-la, ou você, num momento, num deslize, você pode perder essa sabedoria. Perder, ou pelo menos deixar com que ela seja suplantada pelas suas ações, que ela seja abafada por um ato impensado, por um ato de estultícia, por um ato de ignorância, por um ato de como é que é dizer para você? Por um ato de ignorância mesmo, como eu falei no início ali. Amém? Então nós precisamos cuidar disso. Nós também precisamos praticar o arrependimento. Nós precisamos todos os dias nos arrepender. Se as moscas entraram no nosso perfume, que é a nossa vida, nós precisamos praticar o arrependimento bíblico, que é o único meio de purificação para restaurar nossa honra e a nossa dignidade diante dos homens e diante de Deus. Não demore para praticar isso. Se você percebeu que você errou, que você pisou na bola, que você foi ríspido, que você foi ignorante, que você foi imbecil, como está ali, não é o que eu estou falando, é o dicionário, tá? Por favor, tenha a humildade e a grandeza de espírito de reconhecer isso e voltar atrás. Muitas pessoas que nós conhecemos dizem, mas depois de eu falar, eu não volto atrás. E aí a pessoa está morrendo, está minguando fisicamente por não querer voltar atrás.
ela acaba com aquele erro, com aquela falta de perdão, e clinicamente a ciência já detectou que uma das grandes causas dos cânceres que hoje está em grande voga, em grande quantidade no nosso meio, é por conta da falta de perdão. Então, nós precisamos liberar perdão para quem nos ofendeu e também para quem nós ofendemos. Eu gosto muito de Provérbios, que diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Com uma palavra branda você consegue desarmar qualquer pessoa. Não reaja como ela te atacou. Trate ela com calma, trate ela com amor, trate ela com empatia. Se coloque no lugar dela. Você muitas vezes não entende por que a pessoa age daquela forma, mas você também não sabe os desafios que ela está passando. Você não sabe como é que foi o passado dela, como está sendo o presente, como é que foi a educação que ela teve. É difícil para muitas pessoas dar o amor que ela não teve, dar o perdão que ela não teve, dar a alegria que ela não teve na sua casa. Mas nós precisamos ser agentes de transformação. Nós precisamos romper esse ciclo da derrota, ciclo da falta de perdão, ciclo de fracassos. Comece por você. Que nós comecemos a partir de nós. Nós precisamos ser agentes transformadores nas nossas famílias. Então, queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios 2,15. Romanos, Coríntios e Coríntios, tá? 1 e 2 Coríntios 2,15. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Todos encontraram? Diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nós os que se perdem. Amém? Então nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Nós, quando falo nós, é nós que estamos aqui. Então, que nós sejamos realmente esse bom perfume, influenciando o ambiente onde nós estamos inseridos, como igreja, como família, como profissionais, que nós sejamos realmente esse perfume, que nós venhamos exalar esse bom perfume que vem de Cristo. Não deixe que essas moscas entrem no perfume, nessa essência que tem dentro de você. Amém? Que nós sejamos realmente atentos a isso. A nossa reputação é um patrimônio espiritual. O que as pessoas sentem quando você chega perto? É uma pergunta, né? Será que nós temos sido pessoas atraentes ou pessoas repelentes? Nós atraímos as pessoas até nós ou repelimos essas pessoas de nós? Será que nós atraímos essas pessoas a Cristo da maneira como somos, ou nós repelimos essas pessoas para longe de Cristo através das nossas ações, através daquilo que falamos, através daquilo que agimos? Nós precisamos atentar para isso. Nós vamos ser cobrados por isso. O que será que as pessoas pensam de Cristo quando olham para mim?
O que será que as pessoas pensam de Cristo quando olham para você? Será que as pessoas sentem vontade de conhecer e andar com Cristo quando eles olham para mim? Será que eles sentem vontade de ir até Cristo quando olham para você? É uma pergunta, não precisa responder, mas é uma pergunta realmente para que fique cale no profundo do nosso interior. Alguns itens aqui para a gente identificar essas moscas, tá? Essas moscas trazendo para a nossa realidade, tá? As nossas atitudes. O que pode ser essas moscas? Uma palavra áspera em um momento de estresse, como eu falei anteriormente, um comentário malicioso, ou fofoca disfarçado de pedido de oração, né? Como dizem, né? Não é a fofoca, eu quero saber do teu problema para orar por ti. Então, na verdade, não é uma intercessão, é uma intercessoca. É uma intercessão para criar uma fofoca, para poder entender e compartilhar com vários outros. Uma pequena falta de ética nos negócios ou no trabalho, uma reação explosiva que nega tudo que você prega, pelo que eu falei. A mosca ela não destrói o perfume por fora, ela cai dentro dele e apodrece lá. O pecado oculto ou o mau hábito não tratado apodrece a influência de dentro para fora. Ou seja, muitas vezes as pessoas olham para nós e acham que está tudo bem. Só que esses pecadinhos que nós escondemos e não expomos, como o pastor Tiago falou no início ali, que precisam de confessar, que precisam ser tratados. Jesus falou do sepulcro caiado. Por fora ele está pintado de cal, né? Por isso caiado, né? Com cal, pintadinho bonito, mas por dentro ele está cheio de ossos e cheio de imundícia, né? E assim é muitas vezes a nossa vida, muitas vezes é o nosso viver. Quem olha por fora parece que está tudo bem, deveria estar tudo bem, precisa estar tudo bem, independente da situação. Mas muitas vezes a gente acaba só tendo uma aparência de santidade, uma aparência que está tudo bem, uma vida que parece, né, uma vida de redes sociais, que está tudo bem. Nas redes sociais todos os casais se amam, né, estão em altos lofts, a família é perfeita, os filhos são perfeitos, são educados, mas vai ver na realidade como é que é isso. Eu aprendi certa vez que casais felizes, famílias felizes, elas não expõem as suas vidas nas redes sociais. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba querendo passar para os outros uma falsa realidade, uma falsa imagem e querer demonstrar que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. E mais do que isso, se está tudo bem, amém também. O nosso está tudo bem, graças a Deus. Eu sempre digo, nós não temos problemas, nós temos desafios, mas se você olhar, você não vai encontrar nada nas redes sociais de nós como família. Por quê? Porque a gente não precisa provar nada para ninguém. E mais do que isso, porque em fazendo isso, você vai atrair a cobiça, você vai atrair a inveja, você vai atrair o olho grande. Não que isso, pastor? Existe olho grande? Existe. E você vai atrair, mais do que isso, todas as miras do inimigo contra a sua vida. Ah, tu está bem, a tua família é uau. Então tá, então vamos dar uma rajada aí de problemas, vamos dar uma rajada de coisas ruins aí para tentar desestruturar e desestabilizar a tua família. Simples assim. E a gente acaba não se atendo a esse detalhe. Amém?
Ali quando fala que o texto diz que a tolice ela pesa mais, né? E muitas vezes, e realmente é um ditado popular, né? Que muitas vezes, às vezes em 10 anos de trabalho você fez um ótimo trabalho para a empresa, e aí quando você deu uma titubeada ali, deu uma falseou com qualquer coisa, tudo aquilo que você construiu em 10 anos é esquecido por conta daquilo ali. E a nossa reputação é a mesma coisa. Então, por isso, e na vida espiritual não é diferente. Tudo que o inimigo precisa é de um momento de descuido, de um momento de que você fraqueja na fé para realmente atirar contra você. Nós precisamos colocar uma tampa nos nossos frascos, ou seja, nos nossos corações, para quê? Para que essas moscas dos pecados não venham entrar. Como eu falei anteriormente, ele diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque deles procedem as saídas da vida. Então, tampe os nossos perfumes, a essência que nós temos dentro de nós. Coloque uma tampa para que o inimigo não venha permitir e colocar essas moscas dentro. Colocar essas moscas varejeiras, termo meio, né? E justamente essas moscas varejeiras que muita gente vê, né? É a mesma mosca berneira, que é aquela mosca que coloca aquele bichinho que é o berne. Então, e o pecado é assim mesmo. Tudo que ele precisa é colocar em um ovinho e eclodir em vários outros ovos. Amém? Nós devemos proteger a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é o nosso campo de batalha. Nós precisamos proteger o nosso coração, porque, como eu falei, eles são as saídas das nossas vidas. E nós temos que cuidar dessas frestinhas, né? O inimigo ele não precisa de uma porta aberta para entrar. Jesus ele é educado, ele é tranquilo, ele bate na porta do nosso coração, esperando que nós abramos para ele, né? E convide ele para entrar. O inimigo ele não é educado, ele não espera que tu abra a porta, ele precisa só de uma fresta para que ele possa entrar. E muitas vezes ele, vou falar numa linguagem de policial, né? Como ex-policial que eu sou, que ele simplesmente vai e pedala a tua porta. Só isso. Ele não precisa ter uma frestinha, e se não tem, ele vai pedalar a tua porta e vai entrar e vai fazer um estrago na tua vida. Então, cuide, por favor, cuide do teu coração, cuide dos teus sentimentos, cuida do que tu fala, cuida do que tu ouve, cuida do que tu vê, cuida do que tu pensa, para que realmente o inimigo não venha entrar e fazer um estrago na tua vida. Nós precisamos fazer uma limpeza imediata. Se você identificou que alguma mosquinha caiu dentro, faça uma limpeza. Procure fazer uma limpeza imediata para que não haja um apodrecimento de toda a estrutura, de toda a nossa vida, de toda a nossa conduta. Faça essa limpeza em nome de Jesus, tá? Nós precisamos depender do Espírito Santo, que pode nos dar o autocontrole necessário para que a nossa sabedoria prevaleça sobre os nossos impulsos tolos. Impulsos tolos, porque muitas vezes, quando nós somos impulsivos, nós somos tolos. Nós acabamos cometendo tolices que muitas vezes depois, como eu falei anteriormente, a gente acaba se arrependendo amargamente. Amém? Pastor Thiago? Então, que a nossa oração nesta manhã, né, seja para que Deus ele venha guardar o nosso testemunho e que o nosso perfume ele seja purificado novamente. E que o Espírito Santo de Deus ele possa refazer, né,
esse perfume que em algum momento da nossa vida possa ter sido infectado por essas moscas mortas que entraram e fizeram com que o nosso perfume acabasse exalando um mau cheiro, fedendo. Amém?